Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, dia 10 de junho de 2020, o dia que o Senhor separou para cada um de nós estarmos na presença dEle e diante dEle celebrando a vida. Esse é o nosso Café com Coragem, que tem sempre como um objetivo fortalecer a nossa imunidade, acrescentar na nossa vida espiritual, colocando sobre nós então uma imunização especial e poderosa da parte do Senhor para cada um de nós. Esse é o dia que o Senhor fez, então nós queremos nos alegrar no Senhor. Hoje nós estamos aqui em Tatuí com 22 graus, um tempo já está aquecendo, o sol querendo sair. É o dia da alegria do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. Então, à medida em que você for chegando, como sempre estamos fazendo, você pode fazer uma conferida como que está a temperatura na tua cidade, aonde você está. Coloque para nós aqui, porque vamos saber como está a temperatura em São Paulo e também nós vamos fazer uma avaliação até onde nós estamos chegando aí nessas cidades maravilhosas do estado de São Paulo, no Brasil, que tem gente de longe sempre nos acompanhando aqui. Ontem tivemos lá, vem gente lá da Espanha sempre acompanhando conosco também. Já tivemos alguns irmãos da Itália participando do nosso Café com Coragem, e por isso que é importante você passar para nós aí a previsão do tempo também, para nós sabermos como é que está a temperatura no estado de São Paulo. Esta semana temos pegado uma série para falar a respeito das escolhas. Tudo isso nasceu fruto daquela palavra do nosso ministro, né, Nelson Teich, ou Teich, quando ele disse que a vida é feita de escolhas. Se a vida é feita de escolhas, então nós temos a liberdade de escolher o que desejamos, para onde desejamos e para onde nós vamos também, porque se a vida é feita de escolhas, é ir e vir, a liberdade também. E dentro dessa liberdade nós vamos avançando aqui, sempre na graça, no conhecimento que é em Cristo Jesus. E sempre, como eu falo, o Café com Coragem tem o objetivo de fortalecer a nossa imunização contra o vírus. E temos lutado tenazmente contra o vírus, que é o vírus que traz a maior destruição para a nossa alma, que é o vírus que se chama orgulho e religiosidade. Dentro das nossas escolhas, nós já vimos na segunda-feira a escolha da realidade, quando a gente olha para dentro de nós e fazemos uma introspecção e decidimos. Falamos ontem a respeito da escolha do compromisso, ou seja, de tomar realmente uma decisão em um casamento com o noivo e firmar muito bem nossas estacas aí e ter uma direção. E hoje vamos falar a respeito da escolha da transformação. Escolha da transformação. Amanhã vamos falar a respeito da escolha do relacionamento. Sexta-feira vamos falar a respeito da escolha do crescimento e nós vamos ver como crescer dói. E no último nós vamos falar da escolha do compartilhar, a escolha do compartilhar. Então vai seguindo comigo firme e forte esta semana, porque Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deixa eu ver se essa turma preciosa aqui já está colocando aqui como é que está a temperatura. Tem 2 minutinhos aí, volta aqui, meu filho. Tem 2 minutinhos para a gente... Bom dia, queridos, que bênção, podemos estar juntos aí. Sorocaba, São Caetano, volta aqui, vai não. Bom dia, Cida, bom dia, irmã Claudina. Não sai aquele frango lá, minha filha. Hoje tem culto da vitória, Hoje tem uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida aí, o poder da palavra.
Botucatu 18, olha, é brincadeira. Botucatu 18 graus, aí já vem a Eliane embaixo lá, Morato 23 graus. Eu estou achando que ela já entra aqui e vê quantos graus está aqui, aí ela já fala outro, né? Impressionante, porque sempre está mais quente lá. Amanhã acho que eu vou te pegar, viu, Eliane? 23 graus aí, que maravilha. Ah, Sorocaba 24 graus, tá quente, então aqui Tatuí vai prometer, vamos chegar nisso aí também. Ô, glória! Maravilhosa graça! Nós vamos ler, como temos feito sempre, né? Nossa direção está nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, você tem mais 30 segundos para escrever aí como está a temperatura na tua cidade para nós compartilharmos aqui, viu? Nós vamos ler o texto hoje, o texto de Mateus capítulo 5, e eu tenho certeza que essa questão da transformação, a escolha da transformação vai ampliar demais a nossa vida. Ontem fiz um rascunho, hoje de manhã comecei a ler numa outra carta aqui, Deus me deu um acréscimo maravilhoso, eu sei que vai ser precioso para nós, então fica firminho aí, firminho, aqui em Tatuí é tudo diminutivo, então ligadinho, firminho, rodandinho, chovendinho, friozinho, hoje está calorzinho. Então fica firme aí, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a tua vida, vai ampliar também nossos horizontes. Já está com o seu café aí, hoje apareceu xícara aí, não? Olha aqui, cadê a Dona Cat? Dona Silvana Cat aqui, ó. Cafezinho. A irmã Claudina, tá café preparado aí também. As irmãs. Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 6. Mateus capítulo 5, o versículo de número 6. Deixa eu ver se teve mais alguns corajosos aqui que colocou como é que tá. Ah lá, essa é brincadeira, né? Não quis perder para Sorocaba e já colocou, já aumentou um grau aí. O café, né? Só foi tomar o café com leite aí já esquentou, né? Itapetininga 23 graus. Muito bom, irmã Neuza. Chegou cedo aí. Chegou cedo. Itapetininga 20 graus. Então é daqui para lá. 24. 22 hoje, Itapé tá 20, vai esquentando, vai esquentando. Bora lá então, nós fazemos essa viagem preciosa que eu sei que Deus tem algo maravilhoso para nós aqui nesta manhã e vai aumentar a tua percepção e eu sei que vai te fortalecer muito, porque é uma lição extraordinária para a nossa vida, extraordinária para a nossa vida. Então, Mateus capítulo 5, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Ou, dependendo da sua tradução, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, pois ficarão satisfeitos. Então, vamos dar um mergulho extraordinário hoje na escolha da transformação. O que é a transformação? Transformação é quando vem na minha mente e quando vem no meu coração a certeza e a convicção de que eu não vou conseguir me transformar sozinho, que eu preciso da ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Parece um pensamento muito simples, mas não é, porque tem muita gente dentro da igreja que tem a sua estima baixa e acha que está na igreja só para participar do culto apenas, e que não tem capacidade e que não tem dom nenhum, e ele está ali dentro da igreja, então ele só vai lá para assistir o culto. Por isso que eu falo, não é muito fácil esse pensamento de achar que o Espírito Santo vem com uma unção de graça sobrenatural sobre a nossa vida. A escolha dessa transformação é uma permissão nossa para que o Espírito Santo nos convença até a respeito de nós mesmos, nos colocando dentro do limite. Sem medo nenhum de errar, e sempre eu vou dizer isso, quando Deus te colocou no corpo de Cristo, quando você foi enxertado dentro do corpo de Cristo,
quando Ele abriu os teus olhos para você compreender a salvação, quando Ele abriu os teus olhos para você ser salvo, Ele colocou você ali com um propósito. E muita gente chega à igreja e acha que o lugar dela é ali no banco quietinho e tal, porque não dá trabalho. Nada disso. Se fazemos parte do corpo de Cristo, toda parte é importante. Nenhuma é melhor que o outro. Os olhos podem ter o seu destaque, mas os olhos não vão ver aquilo que faz as costas, e nem o movimento das costas, e nem a proteção que as costas dão. Os olhos podem ser os melhores, mas se a medula não produzir o que tem que produzir, não vai adiantar nada aos olhos. Então, ou seja, eu preciso saber que se Ele me colocou no corpo, Ele tem um projeto na minha vida. Então, a partir do momento em que os cultos vão retomar agora, quando você for à igreja, a tua oração seja: Senhor, abre os meus olhos para me entender o que o Senhor quer de mim aqui dentro dessa igreja, dessa comunidade. Você não vai lá só para ser servido e ter um bom alimento. Você não vai lá só para participar de uma reunião. Há algo que Deus quer fazer muito mais através da sua vida. Então, à disposição dessa transformação, você precisa permitir que, ao mergulhar em um projeto de transformação, que o Espírito Santo tenha uma liberdade de ministrar ao teu coração e de ministrar à sua vida. Aonde é que você vai se encaixar ali e em que você vai servir com o objetivo de trazer crescimento para a igreja. Então, a transformação ela não vem somente pela nossa própria força, vem pela unção e graça do Espírito Santo. E aí eu vou te contar uma experiência minha, para você ver como que funciona essas coisas. O irmão está me evangelizando e falando muito a respeito de Jesus para mim, e eu estou num grande conflito e um grande dilema comigo mesmo. E ele está falando sempre a respeito de: é importante nascer de novo, é importante nascer de novo, é importante nascer de novo, importa-vos nascer de novo. E ele fica há um bom tempo, isso de janeiro a julho de 95. E eu já tinha pensado até em prejudicar aquele camarada, eu era encarregado dele lá na Protege, vou prejudicar esse cara. Mas aquilo já estava me incomodando a respeito desse novo nascimento, dessa ida morar no céu, morar com Deus, morar com Jesus, fugir do inferno. Então essa palavra novo nascimento já estava na minha mente. Aí nós saímos de férias com a família, fomos para Porto Seguro, e lá em Porto Seguro, a Anice foi dar uma volta com os meninos para algum lugar, e eu fiquei sozinho na barraca ali, debaixo do guarda-sol, olhando para a praia. E aí aquela palavra, né? Eu tinha pedido uma cerveja, coloquei ali, estava tomando aquela cerveja, e aí naquela cerveja lá, daqui vem essa na minha mente de novo: importa-vos nascer de novo, importa-vos nascer de novo. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Já sei. Vou lá dar um mergulho naquela água, eu vou me batizar, e quando eu sair de lá, eu vou ser uma outra pessoa, novo nascimento. E aí eu fui, chegou lá na água, lá eu me batizei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dei um mergulho, e saí de lá, maravilha, coisa boa. Importa-vos nascer de novo, agora já nasci de novo, sou uma nova criatura, agora sou a pessoa e tal. Fui, sentei de novo lá na minha barraca, estou todo contente porque agora eu nasci de novo, porque agora eu sou nova criatura, porque agora o poder de Deus está sobre a minha vida. Vou encontrar o irmão, vou contar para ele dessa experiência aí e tal. Aí estou lá, e daqui a pouco eu olho para o lado e eu percebo que aquela cerveja está olhando para mim. E aí eu olho para ela e ela olha para mim. E aí eu olho para ela e ela olha para mim. Aí eu pensei: bom, já que eu pedi ela, então vou tomar, né? Aí depois daquela, lógico que veio outras também naquele dia. Mas isso me dá a ideia dessa transformação. Porque essa transformação, ela não vai poder acontecer na minha vida se
eu não permitir que o Espírito Santo traga sobre a minha vida uma transformação. Se o meu coração estiver fechado, eu não vou permitir que o Espírito Santo traga sobre a minha vida uma transformação. Por isso que essa transformação ela vem em parceria com o Espírito Santo. E ela vem em parceria com o Espírito Santo quando eu permito que a minha mente, então, possa ser renovada da palavra de Deus e de valores espirituais. E eu posso entender que os valores espirituais são muito mais fortes na minha vida a partir desse novo nascimento e desse novo compromisso com Deus do que aquilo que eu achava, do que aquilo que eu pensava. Lembra do feijão por baixo e o arroz por cima? Então, e tudo isso daí vai ter que ficar para trás, porque daqui para frente, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher vai precisar crescer no poder do Espírito Santo. Então, o nosso eu, neste momento, precisa ser muito subjugado. E existe um momento da nossa história que nós precisamos fazer com que essa transformação aconteça. Chazinho hoje. A palavra transformação vem de metamorfose, de metonia, de mudança, mas vem de uma palavra de algo extremamente forte e radical. Por que forte e radical? Porque essa palavra ela vem daquela ideia que a gente precisa decidir em algum momento. Vocês conhecem muito bem o que eu vou falar hoje dentro daquilo que é o mundo físico, mas da largata, por exemplo. Chega o momento da jornada da largata que ela precisa decidir se transformar numa borboleta ou ela vai morrer ali como largata mesmo e vai continuar sendo feia. Então o que ela faz? Ela se fecha dentro do seu casulo, ela se fecha dentro dela mesma, faz o seu casulo e ela vai ficar ali durante um bom tempo. E dentro desse bom tempo que ela vai ficar ali dentro começa a acontecer algumas transformações. E isso tem um tempo precioso para isso. E à medida em que o tempo vai passando, ela está se transformando ali, mas ela decidiu se transformar. Houve uma decisão e vai acontecer o quê? Uma metanoia, ou uma metamorfose, perdão. Metanoia vai ser da nossa mudança na mente, mas a metamorfose, porque agora há uma transformação na vida dela. E dentro dessa transformação, ali, asas, há uma mudança completa na vida da borboleta, porque agora ela já não vai mais ficar andando sobre os galhos, mas agora ela vai alçar os seus voos. Isso foi uma escolha e uma decisão. Essa transformação também acontece na vida da águia, porque quando chega um determinado momento da sua história de vida, para ela viver um pouco mais, ela precisa renovar as suas asas e ela precisa renovar o seu bico, porque ele já não está com aquela mesma força. Então o que ela faz? Ela alça o seu mais alto voo e vai numa das mais altas montanhas e pega uma das mais altas árvores e lá ela vai subjugar o seu corpo, vai fazer um ninho, ela vai tirar todas as suas asas, removendo, ela vai remover, vai bater com força o seu bico nas rochas e nas pedras, para que outro bico possa nascer e as suas asas possam surgir, e aí então ela sairá transformada e ela vai viver muitos e muitos anos ainda por causa de uma escolha, de uma decisão. Então a gente percebe que a transformação ela não vem de uma maneira muito fácil. Há uma escolha e há uma decisão, e para isso precisa haver uma grande firmeza. E essa transformação que eu, olhando nas Sagradas Escrituras, pensei para nós compartilhar nesse Café com Coragem, está numa das mais belas cartas do Novo Testamento. Uma das mais belas cartas que está... A gente sempre é suspeito para falar, porque cada vez que a gente vai estudar uma carta, a gente sempre fala que ela é muito bonita, né? Mas está na carta do apóstolo Paulo, escreve aos Romanos. E o texto sugerido é justamente esse texto que você já pensou
porque você é uma pessoa muito estudiosa, muito estudioso, então você já está pensando aqui que é justamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é o 12 como base. Mas nós não vamos ficar no capítulo 12 como base apenas, nós vamos falar da carta em si, porque agora eu sei que tem muitos irmãos que estão lendo a Bíblia todos os dias, e eu sei que ao ler essa carta agora, você já vai ampliar a sua percepção e seu discernimento a respeito daquilo que diz esta carta. Então, recapitulando, essa força não vem de mim mesmo, eu não tenho forças para mim trazer a projeção de nascer sozinho, ou de melhorar sozinho, ou de crescer sozinho. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, e isso em vários segmentos que eu vou vivendo à medida da minha caminhada cristã, que ela vem quando eu desejo ter fome e sede de justiça e ser uma pessoa justa, independente de eu continuo sendo uma pessoa justa. Eu não vou permitir que 10 coisas boas que a pessoa me fez e ao ela me fazer uma coisa ruim, eu já acho que ela não presta. Eu vou permitir que o Espírito Santo sempre me dê um olho clínico para mim avaliar cada situação e eu olhar para mim mesmo e saber que eu tenho falhas, eu tenho erros também. Tudo isso faz parte de uma transformação. Quando a gente for estudar a respeito do crescimento, vocês vão ver isso. Mas agora, essa transformação da mentalidade, quando Paulo escreve isso aos Romanos, e quando ele chega no capítulo 12 de Romanos, ele vai tratar muito bem isso, mas eu preciso ter em mente por que ele está escrevendo isso no capítulo 12. Não basta somente eu ler o capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Eu preciso conhecer toda a estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E dentro da estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu vou perceber que do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo está falando agora de uma vocação, está falando dos eleitos, está falando da igreja, e ele vai falar a respeito da bondade, da graça, um motivo que Deus nos alcançou, que agora nós somos uma nova criatura, ação do Espírito Santo na nossa vida, nós nascemos de novo e crescemos e estamos crescendo. A partir do capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, Paulo vai falar a respeito do motivo pelo qual nós fomos salvos. E quando você chega lá no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, Paulo vai falar a respeito dos parênteses que foram abertos quando Deus estava trabalhando com Israel. Por que aconteceu de Deus abrir agora para a igreja? Por que agora nós somos salvos? Ele vai falar justamente isso, ele vai falar, em partes o endurecimento veio para Israel, Israel é a videira verdadeira, e que nós fomos enxertados nessa videira, e ele vai falar assim, porque o orgulho chegou no coração de Israel, e eles se fecharam entre eles mesmos, e eles deixaram de ser luz. Eu estou parafraseando e explicando o que ele está dizendo ali, não é essas palavras, mas você vai perceber justamente isso. E ele vai falar assim, que os judeus, capítulo 10, os judeus rejeitaram a justiça de Deus, por isso que o texto, que fome e sede de justiça, ele diz, os judeus rejeitaram a justiça de Deus, eles não quiseram aqui, os judeus foram responsáveis pela sua própria rejeição, porque eles escolheram, eles decidiram se fechar entre eles mesmos. Para você ter uma ideia, o pensamento judeu ainda nos dias de hoje é que eles são a nação de Deus e o resto do mundo é mundo apenas. Nós somos resto, por isso que eles falam gentil, gentil quer dizer o resto. Então ele fala assim, aí o que aconteceu? Deus endurece o coração deles, mas que veio de um sistema religioso, orgulho e religiosidade. E então eles fecharam. E aí no capítulo 11 Paulo fala assim, mas eu vou contar para vocês o futuro deste povo. Então 9 e 10 ele fala do endurecimento, o motivo pelo qual veio o juízo, o motivo pelo qual nasceu a igreja, o motivo pelo qual os nossos olhos foram abertos, porque nós entramos no lugar deles, era para ser luz nas nações, e eles não foram. Então Deus chama a igreja, porque a igreja agora precisa ser luz para as nações. Então nós precisamos ser luz para as nações. Se não fizermos isso, nós estamos errando o mesmo erro que eles. E Paulo fala justamente isso.
Nós não podemos errar como eles erraram. Aliás, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 10 aos Coríntios, versículo 11, ele fala assim, tudo aquilo que aconteceu é para conhecimento nosso e para ser uma lição para nós, porque se o endurecimento veio para eles, também isso pode acontecer com a gente. Então eu tenho que olhar onde eles erraram e não errar onde eles erraram. E já que eles se fecharam entre si, agora é hora de nós rompermos e não errar também nisso. Quando chega então no capítulo de número 11, Paulo fala assim, eu vou falar para vocês a respeito do futuro de Israel. E ele vai falar assim, olha, disse Elias que estava sozinho, mas ele não estava. E ele vai falar que houve uma rejeição de Israel, mas aquilo não é o estado final. Porque depois do arrebatamento da igreja, isso é matéria apocalíptica, e podemos conversar isso um dia, houve um endurecimento, então, em parte, Deus chamou a igreja, agora vai chegar o momento que Deus vai levar a igreja e depois Deus volta novamente a trabalhar com Israel. As duas testemunhas vão para Israel, vai surgir lá em Israel, vocês lembram de tudo isso porque vocês estudam muito bem a palavra de Deus. Vão ser testemunha lá, vai haver a conversão dos pais aos filhos, todo Israel vai ser salvo, o apóstolo Paulo fala e tal, porque lá vai aparecer. E aí quando chega no capítulo 11, no versículo 33, tem um poema lindo, que ele vai falar para nós, e é importante nós falarmos desse poema lindo, para nós entrarmos no capítulo 12, porque ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro se deu a ele para que ele pudesse restituir? Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo fala isso no finalzinho do capítulo 11. Esse chamado à igreja a uma transformação de mente vem depois dele mostrar quem nós somos em Cristo, a responsabilidade que nós temos de ser luz. No capítulo 11 ele fala da rejeição de Israel por conta do orgulho, fala da rejeição de Israel por ter se fechado em si mesmo e achado que eles eram os melhores. E aí então ele fala, é por isso que nós fomos salvos. Aí quando chega no capítulo 12, aí sim fala a respeito dessa transformação, ou seja, dessa renovação de mente, dessa metanoia, dessa mudança de comportamento. E aí quando chega no versículo 1 do capítulo 12, ele vai falar assim, quando Paulo está falando assim, rogo-vos, não é algo simples, ele está falando, estou orando por vocês. Estou rogando por vocês, ou seja, eu estou falando assim, ó, precisa que isso seja feito. Eu rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Com certeza a intensidade de escrever essa carta é algo assim forte, ó, por favor, se esforcem nisso, se dediquem nisso, abra o coração e a alma de vocês para isso. Eu rogo-vos pela misericórdia do Senhor que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, aprazível e agradável a Deus. Paulo está escrevendo isso. Por que ele está escrevendo isso? Porque ele está escrevendo para romanos e está escrevendo para judeus essa carta. Porque o Antigo Testamento nos mostra que os judeus pegavam, ofereciam sacrifício. Então o sacrifício ele era morto. Os romanos faziam sacrifícios aos seus deuses e o sacrifício era morto. Agora Paulo está falando, eu rogo-vos que vocês sejam apresentados a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, vivo, não mais morto, mas agora vivo. E esse sacrifício vivo, ele continua dizendo, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, não sejam absorvidos pelo sistema desse mundo, mas transformai com a renovação da vossa mente para apresentar ou para experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que sempre nos meus estudos, sempre eu vou falar que existem pessoas que vão morrer e não vão experimentar tudo que Deus tinha para a sua vida, não porque Deus não tinha poder,
Não porque Deus não era poderoso, mas porque a pessoa decidiu fazer como Israel, se fechar em si mesma e achar que não tem condição, que não tem capacidade, que não pode fazer muita coisa. São escolhas minhas e são decisões minhas também. Então, Paulo fala, nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. Renovação da nossa mente. Não vamos ser como o sistema. Então, lá fora o sistema, eles têm todo um projeto de inveja, de derrubar o outro, de desejar o mal. Agora Paulo está falando, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Esta manhã é uma manhã para nós entrarmos dentro do nosso casulo como largatas. Fechar entre nós mesmos, não olhar lá fora, mas buscarmos essa transformação da nossa mente. Buscar uma transformação do nosso comportamento, buscar uma transformação da nossa vida. Não permitir que o mundo nos molde para sermos iguais, eles querem que nós sejamos. Não, é uma transformação. E Paulo está falando que é necessário isso, porque agora ele vai, do capítulo 12 em diante, ele vai falar das nossas responsabilidades. A responsabilidade que essa transformação vai produzir. E eu espero que você esteja preparado aí para implodir aí alguns conceitos que você tem diante daquilo que é a palavra de Deus, porque o meu objetivo aqui nesta manhã é produzir essa implosão para que a minha mente e a sua mente possam alcançar o projeto de Deus e não vivemos como nós achamos que nós devemos viver. Está preparado? Está preparado aí? Amém? Está sobrevivendo? Tá tranquilo aí? Então deixa eu tomar aqui mais um chazinho aqui. Toma um chazinho aí para a coisa ficar tranquila. Olha aí, acho que a temperatura está até esquentando, não? Muito bem. Paulo fala assim, eu rogo-vos. Ou seja, é quase que uma determinação, é quase que um decreto, mas ele fala assim, eu rogo a vocês pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, aprazível, agradável a Deus. Não se conformeis com esse século, não tomem a forma das pessoas do mundo, não sejam mesquinhas como ela, mas renovem a vossa mente. Eu creio que você está preparado e preparada aí para renovar a sua mente. E muitas coisas que de repente eu vou falar aqui, só vai acontecer se nós permitirmos que o Espírito Santo faça isso. Igual eu contei para você a experiência do início dessa mensagem. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus parte do princípio de que Paulo continua falando ainda qual deve ser o meu comportamento daqui para frente. Uma renovação de mente, então, pede uma mudança de comportamento e uma mudança de atitude. Versículo de número 3, Paulo fala assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, ou seja, antes de eu pensar que eu sou a última bolacha do pacote, que eu sou o mais importante, que eu sou o fundamental, ele fala, pense cada um de vocês mesmo com moderação. E o vírus tem nos mostrado que a gente tem que pensar realmente com moderação a respeito disso. E ele fala, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele vai falar justamente a respeito de sermos membros uns dos outros, de cada um ter realmente o seu valor. Ele vai falar, assim também como nós somos um, mas também nós somos muitos em Cristo. E aí ele começa a chamar a nossa responsabilidade de um compromisso. Dentro desse compromisso, uma transformação da vossa mente dentro do dom que é dado a cada um de nós, porque se você for colocado dentro do corpo de Cristo, eu quero dizer para você que você tem dons espirituais. No mínimo você tem um dom. Ninguém que está dentro da igreja vai dizer que não tem dom. É, isso mesmo. Tá, eu sei, você está pensando aí, então qual será o meu dom? As escolhas vai me levar justamente a tentar te projetar dentro do dom que você tem.
Por isso que desde o começo eu tenho falado a importância do valor daquelas irmãs que oraram, seguraram a igreja com um círculo de oração, intercedendo, que ele é dom. Mas enfim, Paulo está falando aqui, olha, há diferentes dons, e ele vai falar assim, segundo a graça que nos foi dada, segundo a graça que nos foi dada, ele fala, se é profecia, se você recebeu o dom de profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazer, ou seja, vai melhorando a cada dia. Ou se é de exortar, faça com dedicação, exorte com dedicação. O que contribui, que seja feito então com liberalidade. O que governa, o que preside, o presidente, a diretoria, que faça com diligência, ou seja, seja firme, direto, diligência ser direto naquilo que está fazendo. E quem exerce a misericórdia, que exerça então com misericórdia. Quem exerce a misericórdia, que exerça então com alegria. Aquele que vai exercer o amor, que o amor seja sem hipocrisia. E ele fala, detestai ao mal e se apeguem ao bem. Isso é uma renovação de mente. Detestem o mal e se apeguem ao bem. Amai-vos cordialmente uns com os outros no amor fraternal. Amem uns aos outros com amor fraternal. Não sejais remissos, ou seja, não fica na retaguarda sempre, não. Sede fervorosos no Espírito. Olha só a renovação de mente aí, apresentando o nosso corpo como sacrifício santo agradável a Deus. Sejam fervorosos servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Prefiram-se honrar uns aos outros, ou seja, em vez de você se honrar e de você achar que traga uma palavra para uma pessoa de algo que ela faz, de algo que ela realiza, traga uma palavra de motivação para a vida dela, não fique só falando, puxa, se fosse eu aqui, queridos, ai, como é duro para nós, hein? De saber que se a gente morrer hoje, o sol vai nascer amanhã do mesmo jeito, as pessoas vão continuar comendo também, e a gente vai perceber que de repente nesse ecossistema tudo vai continuar funcionando normalmente. Eu preciso renovar a minha mente, saber que eu sou um vaso na mão do oleiro e que eu preciso de uma renovação. E Paulo fala assim, regozijem-se na esperança, sede pacientes no momento de tribulação, sejam pacientes na oração, sejam perseverantes. Olha só o que Paulo está falando aqui dentro dessa renovação de mente. Compartilhar as necessidades dos santos, ou seja, se tiver alguém com necessidade, compartilha com ele alguma coisa. Se tem dificuldade, compartilha com ele. O que mais que Paulo vai falar aí? Praticai a hospitalidade, então seja, receba alguém com alegria dentro da tua casa. Olha só agora essa transformação de mente, o que vai me levar a fazer e a te fazer no versículo de número 14. Olha que coisa linda, ele vai dizer assim, abençoai os que vos perseguem. Se for o pastor Wilson Guimarães, ele faz assim, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Uau! Que renovação de mente é essa? Que coisa extraordinária de Deus é essa? Você acha que consegue fazer isso sozinho? Eu também não consigo não. Também não consigo não, porque de vez em quando nosso espírito é igual o dos apóstolos quando eles são rejeitados em Samaria, eles falam para Jesus, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma todos eles? E Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Então seja, amaldiçoai? Falar mal? Não, ele está falando aí, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Já tinha lido isso? Ou você só gosta da renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida?
Renovação de mente, transformação, a escolha da transformação. Nós estamos deixando de ser largatos ou largatas para sermos borboletas e alçarmos nossos voos. Talvez sermos velhos na fé como águia, chegou a hora de nós trocarmos a nossa plumagem, bater, arrancar o nosso bico e alçar novos voos e viver anos maravilhosos para a nossa vida. Segura a onda aí que isso nós vamos profetizar na nossa escolha. Que mais? Acabou? Alegrai-vos com os que vos alegram e chorai com os que choram. Então, ou seja, eu preciso dividir a carga e o peso. Olha como você é importante, porque de repente existe uma pessoa que você conhece aí, que faz teu vizinho, mora aí perto de você, perto da tua comunidade, de repente está passando um momento difícil e está dizendo assim, se alegrar com os que estão alegres, mas chorar com aqueles que estão chorando. Tem alguém desempregado aí perto aí, alguém que perdeu o emprego nessa pandemia, chega um momento de orar junto. Um momento de interceder junto com ele. Acabou? Acabou. Nada. Só que não. Versículo 14. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Olha só, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja. Para a igreja, de novo. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja e ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Em lugar de seres orgulhosos, chega numa conversa ali, divide um pouco com o que é humilde, ou seja, eu vou tentar descer um pouquinho do meu orgulho de achar que sou e de repente eu vou para a humildade. E ele diz, não sejais sábios aos próprios olhos. Será que pode acontecer isso com a gente dentro da igreja? Pode acontecer isso com a gente dentro da igreja. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não sejais sábio aos próprios olhos. Eu sou a pessoa. Puxa vida, fiz isso aqui, eu sou a pessoa. O sentimento do coração. Nós somos os melhores. Acabou? Não, Paulo continua ainda. É misericórdia, pastor. Calma, isso é para mim também, para a tua vida. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Por quê? Porque o sistema do mundo é esse. Fez mal para mim? Deixa comigo. Deus, Senhor, quebra as pernas dele aí. Você mostra que eu sou teu servo, então faz cair fogo. Faz cair fogo para que ele sinta, que venha rastejando, pedir perdão para mim. Para saber que eu sou teu filho. Não torneis mal por mal. Não torneis mal por mal. Que mais? Não torneis mal por mal. Esforçai-vos. E Paulo está falando, esforçai-vos não é algo muito fácil. Não é algo muito claro, demanda de esforço. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, ou seja, Paulo está falando que é necessário que eu faça um esforço para fazer o bem perante todos os homens. Esforçar, ou seja, é necessário e uma demanda de um grande esforço para mim fazer o bem perante todos os homens. Ser sal aonde está insípido, ser luz aonde está em trevas. Então, ou seja, há um esforço. Do mesmo jeito que existe um esforço da largata para se transformar em borboleta, ela vai precisar ficar um tempo se anulando, para depois ela conseguir viver mais com qualidade, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e para que na primavera ela possa voar. É uma escolha, é um esforço. Do mesmo jeito que existe um esforço da águia
para arrancar todas as suas asas e trocar a sua plumagem e bater o seu bico e nascer um bico novo, há um esforço. Não é fácil. Pagar o bem recebendo mal, ou recebendo mal e pagando com bem, é fácil, queridos? É fácil, mas é uma escolha que vai me levar à boa, à perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer, não quer? Você não quer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Não, eu não estou falando isso para te desanimar, não. Eu estou te falando isso para te motivar. Para te motivar. Porque à medida em que nós vamos caminhando na palavra de Deus e crescendo na palavra de Deus, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, nós vamos caminhando para uma transformação de uma mente, para uma renovação. Porque, queridos, muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja dividindo e querendo que outro irmão, ou querendo que outra pessoa quebre a cara, querendo que outra pessoa sofra. Quantas vezes? Quantas vezes que nós vamos viver tudo isso aí? Olha, alô, alô, alô. Nós precisamos acordar para este tempo agora, mesmo que fique tocando ali o telefone, né? Eu fique tocando o telefone. Preciso de uma renovação na minha mente. Vem um tempo extraordinário de Deus para nós. A pandemia vai passar, vem um tempo extraordinário de Deus para a nossa vida. Agora, se não acontecer nada, nós não vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas vão morrer e vão levar para o túmulo aquilo que de repente Deus projetou para a sua vida e ela não conseguiu chegar lá porque chegou o momento que ela não quis fazer o esforço. Então Paulo fala assim, olha, vamos com humildade buscar tudo isso. Não torneis ninguém mal por bem, mas que haja um esforço. E aí ele diz no versículo 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, se depender de mim, se depender de nós, tende paz uns com os outros, tende paz com todas as pessoas. Não tem ninguém por inimigo, de mente, de alma, no interior. Seja uma largata mesmo, se fecha ali e sai como uma grande borboleta. Ele fala mais, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não dei lugar também à questão da ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Então, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis de vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Olha que transformação maravilhosa e olha que transformação linda. Então a escolha da transformação é ser a extensão de Jesus nessa terra. A igreja de Antioquia, foi na igreja de Antioquia que o povo chamou eles de cristãos, ou seja, eles foram reconhecidos como pequenos cristos na igreja de Antioquia, porque era uma igreja realmente muito marcada por parecer com Jesus. E porque eles pareciam com Jesus, então eles falaram assim, esses daí são os cristãos, que quer dizer pequenos cristos. E a partir do capítulo 12 em diante, Paulo vai trazer para a gente, queridos, toda uma estrutura. Quando chega no capítulo 13, ele vai falar assim, olha, vamos orar pelas nossas autoridades. Vamos orar por cada um deles. Vamos orar. Vamos interceder pelas autoridades, em vez de, às vezes, ficarmos criticando. Quando chega no capítulo 14, Paulo fala assim, olha, tenha paciência com os fracos na fé, com aqueles que estão chegando na igreja, aqueles que de repente não têm muito conhecimento, aqueles que passam por dificuldade. Paulo vai falar a respeito do amor ao próximo. Paulo vai falar a respeito da liberdade e da caridade e do amor cristão. Paulo vai falar a respeito da simpatia. Paulo vai falar de dons espirituais. Então a carta do apóstolo Paulo aos Romanos me mostra a realidade pelo qual o Senhor
a rejeitou Israel por um tempo, abrindo parênteses, chamando a igreja, e Paulo vai falar assim, olha, então nós precisamos ser a videira verdadeira, porque se nós ficarmos presos no nosso próprio orgulho, quem garante que seremos salvos também? Quem garante que nós estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram? A escolha da transformação é uma decisão minha e é uma decisão sua e é uma escolha nossa. Orar por aquele que te persegue. Abençoar aquele que de repente tem alguma coisa contra você que supostamente é o teu inimigo. É algo que humanamente a gente consegue fazer? É muito fácil isso. Transformação de mente é um moldar do Senhor Jesus Cristo no nosso caráter e que traz saúde para o nosso corpo e traz saúde para a nossa alma. Permitir que haja um moldar do Senhor dentro de cada um de nós é permitir que Jesus Cristo esteja sendo formado dentro do nosso interior. É permitir que o mundo receba a luz de Jesus Cristo. E é permitir que a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus se manifeste na nossa vida. Aumentar a nossa imunidade é confiar que Deus está no controle da nossa vida, porque quando nós estamos agindo assim, Paulo fala que nós estamos carregando a graça de Deus que está dentro de cada um de nós e a certeza de que dias melhores virão. Eu não tenho a menor dúvida que nesta manhã eu estou falando para largatas e para largatos. Ou é só largata? Eu acho que dessa parte não tem problema de nós homens sermos femininos também, né? Largatas. Deus está chamando a igreja brasileira para uma transformação. A largata não podia voar. Então ela se transforma em uma borboleta. E ela vai surgir na primavera. E depois do inverno, então, depois do inverno vem a primavera. Essa transformação vai me levar a um outro nível. E é esse outro nível que eu tenho falado e profetizado aqui incessantemente todas as manhãs, dizendo que depois da pandemia vem um tempo extraordinário de Deus para a igreja. Então, querido, seja largata nessa manhã. Amém? Seja largata nessa manhã. Entre dentro do casulo. Se feche dentro de você mesmo. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas eternas. Guia-me pelas veredas da justiça. Escolha nesta manhã a transformação. Não presuma e nem deseje ser você mesmo. Uma vez conversando com uma pessoa, ela diz, eu nasci desse jeito. Eu vou ser desse jeito e não vou mudar. Não estou aberto para transformação. Falei, que coisa mais chata não sofrer transformação nenhuma ao longo da sua vida. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim e vou ser sempre assim. Chega o momento da nossa história que Paulo fala assim, é necessária essa transformação. E quem está falando isso foi alguém que perseguiu a igreja. Alguém que está falando isso foi a pessoa que viu as vestes de Estevão sendo jogada aos seus pés. Se ele pegasse as vestes, Estevão não seria apedrejado, mas ele deixou ali, então, ou seja, ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Foi esse Paulo que, indo para Damasco, cai do cavalo, e ao cair do cavalo ele percebe que tudo aquilo que ele vivia era uma religiosidade, e ele então está falando de renovação de mente. É esse Paulo que rejeita num primeiro momento a não andar com João Marcos, mas que no final do ministério dele, com a mente transformada, ele reconhece que João Marcos é muito importante para o seu ministério. Nós poderíamos falar da transformação de Pedro. Pedro, por ser duro, por ser agressivo, cortar a orelha, mas na sua última carta, Paulo vai falar justamente a respeito de um amor verdadeiro, de um amor de lealdade, de um amor de compromisso. Pedro também recebe uma transformação de mente na sua vida, porque o Espírito Santo realmente estava agindo
poderosamente na vida dele. Queridos, eu tenho não tenho a menor dúvida e eu tenho uma grande convicção no meu coração e na minha alma que o Espírito Santo, em todo esse projeto da pandemia, colocou os medos e temores dentro do nosso coração, mas agora, no final de todo este período, que a igreja está renovando-se novamente, eu tenho a plena convicção que Ele vai colocar a fé, a certeza dentro do teu coração e dentro da tua alma. Nesta manhã de transformação, eu estou te convidando, nos convidando para nós rompermos agora com o casulo e depois sairmos para voar, para brilhar nesta primavera que vem pela frente, queridos, para sermos águia e alçarmos novos voos, e irmos para lugares mais longe e experimentarmos os melhores anos da nossa vida daqui para frente. Por quê? Porque a transformação faz parte da nossa vida e faz parte da nossa história. Declaro sobre a tua vida que vem um tempo de Deus sobre a tua história, vem um tempo de Deus sobre o teu futuro, vem um tempo de Deus sobre a tua casa, vem um tempo poderoso de Deus sobre o teu ministério, vem um tempo poderoso de Deus sobre o teu físico, vem um tempo poderoso de Deus sobre a tua mente, vem um tempo poderoso de Deus de renovação e de transformação, e as pessoas vão ver através de Jesus, através de você, que Jesus Cristo continua vivendo nessa terra, porque nós permitimos uma transformação de Deus na nossa vida. Não se feche em você mesmo, mas deseje se fechar como borboleta para depois surgir muito melhor. Se feche com a palavra de Deus, que essa palavra de Deus seja o casulo para você. Capítulo 12 de Romanos não está fechado apenas no primeiro versículo e nem no segundo versículo, mas está fechado em nós para trazer em nós transformação. Dr. John Maxwell, na sua Bíblia de liderança, ele divide tudo isso, dizendo assim, Romanos 12, depois de escalar uma enorme colina teológica, Paulo dá outro rumo ao seu discurso aos Romanos 12. E ele diz assim, que o que acontece? Incentivava que eles dessem 4 tipos de respostas, ou 4 formas. Primeiro, a apresentação. Nós devemos apresentar-nos ao nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Segundo, separação. Nós devemos evitar nos conformarmos com os caminhos deste mundo. Terceiro, transformação. Nós devemos renovar a nossa mente e depois modificar a nossa vida. Renovação de mente para modificar a nossa vida. E ele fala assim, 4, demonstração. Nós devemos demonstrar às pessoas os caminhos que nós decidimos, baseados na graça, na bondade e na misericórdia de Deus para a tua vida. Vamos mergulhar nisso? Vamos mergulhar nisso? O Espírito Santo tem te convidado para fazer as escolhas corretas neste tempo agora. Então, esta manhã é uma manhã que o Senhor fez para cada um de nós, para a minha vida e para a sua. Eu quero orar junto com você, que nesta manhã quer essa escolha para você. E essa escolha vai me levar a experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Essa escolha vai me levar a experimentar aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Isso que eu estou falando para você, esse é o Evangelho de Jesus, que transforma a nossa vida, não que nos deixa do mesmo jeito. É o Evangelho de Jesus que nos recebe como nós chegamos e como somos, mas que não nos deixa do mesmo jeito, mas que nos transforma por uma renovação da nossa mente. Quando você for ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos agora, você vai ver quanta coisa linda e preciosa que tem ali dentro. Tem cunhos de momento, tem cunhos escatológicos e tem momentos preciosos e maravilhosos de Deus, para uma transformação e uma apresentação da igreja que Jesus Cristo sonhou. Essa carta é um tratado de comportamento, de atitudes. É um dos maiores legados que Paulo deixou para nós, essa carta aos Romanos. Que coisa linda. Vamos orar? Quero orar junto com você nesta manhã, profética para a nossa vida.
Feche os teus olhos aí, coloca a mão no teu coração. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Posso sentir o amor de Deus invadindo o teu coração neste momento. E eu sei que o Espírito Santo está testificando isso na tua alma nesta manhã. E eu sei que o Espírito Santo está testificando isso em você. E na tua capacidade. Não é muito fácil, queridos, nós abençoarmos aqueles que às vezes falam mal da gente. Não é muito fácil nós pagarmos o mal com o bem. Dentro de nós há um sentimento de retribuir, de falar o mal da gente, eu vou falar mal também. Mas Jesus nos chama para algo diferente. E eu sei que o Espírito Santo está te convencendo a isso também nesta manhã. Eu sei que o Espírito Santo já está ministrando ao terminar essa live, para você já mergulhar de joelhos no teu quarto lá. É momento de quebrantamento nosso, é momento de perdão. Espírito Santo, nesta manhã, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dos meus irmãos, para abençoar aqueles que supostamente são os nossos inimigos. Senhor, e que de repente falaram alguma coisa que nos magoou e nos feriu, mas eu quero abençoar a vida de cada um deles. Eu quero me unir aos meus irmãos neste momento, Senhor, para abençoarmos a vida deles. Nesta manhã nós queremos amontoar brasas vivas sobre a cabeça de cada um deles. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo nos ajuda, nos impulsiona, leva-nos além de nós mesmos, Senhor. Leva-nos para as mais altas montanhas. Tira, Senhor, as nossas asas velhas. Tira a nossa plumagem velha e começa a colocar plumagens novas sobre a nossa vida. Tira o nosso bico, Senhor, que servia para as coisas velhas e nos dá um bico novo agora. E que desse bico novo possa fluir rios de águas vivas. Em nome de Jesus, e nos leva, Senhor, a voar altos e novos voos, para que o teu nome seja glorificado. Toca o nosso coração, toca a nossa alma nessa noite, toca a igreja do Senhor, toca a tua igreja, Senhor, aonde ela estiver, em cada cidade, em cada estado, neste momento, os que vão assistir à tarde, os que vão assistir à noite, ao longo da semana, estende as tuas mãos, Senhor. Estende as tuas mãos com poder e muda a nossa história, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de todos os meus irmãos, liberando essa palavra profética, Deus. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém, amém e amém, amém. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai alçar novos voos. Recebe essa palavra no teu espírito. Você vai alçar novos voos. Nos cultos que você vai participar daqui para frente, os teus olhos espirituais vão abrir. Deus vai te dar visões para você compartilhar com a sua liderança. Deus vai te dar sonhos para você compartilhar com a sua liderança. Em nome de Jesus Cristo, para você compartilhar com os discípulos, para você compartilhar com os membros, para você compartilhar no ministério, aonde você está inserido, para você compartilhar nos departamentos, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito, alçar novos voos para um tempo extraordinário de Deus na nossa vida. Deus tem algo extraordinário para fazer, e Ele vai fazer isso, meus queridos irmãos. E Ele vai fazer isso na tua história também. Então, em nome de Jesus, se fortaleça nessa graça. Tempo de Deus para o Brasil, tempo de Deus para cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Um ótimo dia de vitória, lembrando em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com certeza com ele nos dará todas as coisas. Hoje, nosso culto da vitória, culto profético, 19 horas e 30 minutinhos, culto da vitória, culto de batalha espiritual, sobre o tema o poder da palavra de Deus. Você é meu convidado, vem estar com a gente. Se você não voltou ainda às tuas atividades do teu culto, vem estar com a gente, celebrando essa
essa maravilhosa graça de Deus na nossa vida, e você vai mergulhar e ver o quanto que é bom nós usarmos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, o quanto é extraordinário a aplicação. Você vai ver, olha só quanto comentário, esses comentários realmente nos fortalecem a cada dia. Deixe o seu comentário mesmo, cada dia confirme com o teu amém, se prepare. Vamos nos preparar, continuar nos preparando, porque a nossa vida nunca mais será a mesma. Daqui para frente tem um tempo de Deus no sobrenatural. Beijo no teu coração. Amanhã, 10 horas, eu te espero aqui com mais um Café com Coragem. E amanhã nós vamos falar a respeito